A guerra na Ucrânia segue gerando impactos profundos em múltiplas frentes, com ataques estratégicos, acusações explosivas e declarações polêmicas que redefinem o cenário geopolítico. Enquanto drones ucranianos atingem alvos vitais na Rússia, ex-presidentes americanos fazem exigências bilionárias, e propagandistas lançam acusações graves contra Kiev, tudo isso em meio a uma ofensiva combinada que abala a infraestrutura energética ucraniana. Acompanhe os desdobramentos mais urgentes e reveladores deste momento crítico. Um golpe certeiro contra a máquina de guerra russa. Drones ucranianos acertaram uma das refinarias de petróleo mais antigas e estratégicas do país, localizada em Saratov. Esse complexo, que abasteceu as forças soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial, segue suprindo combustível para as tropas invasoras na Ucrânia hoje. Não é a primeira vez que a instalação, situada a 700 quilômetros da fronteira ucraniana, é alvo dos ataques de Kiev. Fontes locais relatam pelo menos 10 explosões também na base aérea de Engels, na mesma região, um ponto-chave para a logística militar russa. Enquanto o governo ucraniano confirma o sucesso da operação, Moscou se limita a divulgar números genéricos, 40 drones interceptados, segundo eles, principalmente sobre Saratov. O governador da região, no entanto, admite danos em uma planta industrial, atribuídos a fragmentos de alta precisão. Nenhum ferido foi registrado até agora, mas os serviços de emergência seguem em alerta. A resposta russa não demorou. Um ataque massivo com mísseis de cruzeiro, balísticos e guiados, além de enxames de drones, mirando especialmente a infraestrutura de gás ucraniana. Desta vez, os disparos partiram até do Mar Negro, com até 19 mísseis e 124 drones lançados de diversas cidades russas. O alvo principal: instalações da Naftogás na região de Poltava, onde os danos foram confirmados, felizmente, sem vítimas. A empresa garante que adota todas as medidas para restabelecer o abastecimento, mas os estragos se estendem a Chernihiv, Kharkiv, Cherkasy e até a capital Kiev. Uma demonstração clara de que a guerra não poupa nem a retaguarda civil nem os pilares econômicos do país. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o apresentador Tucker Carlson, conhecido por sua proximidade com o Kremlin, lança uma acusação bombástica. Segundo ele, metade dos armamentos americanos enviados à Ucrânia são desviados e vendidos a cartéis mexicanos. Não é suposição, é fato. Os militares ucranianos comercializam uma fatia enorme das armas que enviamos. E isso acaba nas mãos de traficantes em nossa fronteira. É um crime. E as agências de inteligência sabem disso muito bem, afirma, sem apresentar qualquer prova. Carlson vai além, insinuando que a CIA lucra com esse tráfico. A Ucrânia rebateu prontamente. O Centro de Combate à Desinformação classificou a alegação como uma mentira antiga e sem fundamento, originada em canais Telegrams mexicanos e amplificada pela máquina de propaganda russa. É absurdo imaginar equipamentos como os HIMARS nas mãos de cartéis, ironizou Andrei Kovalenko, chefe do órgão. O próprio presidente Zelensky já havia respondido a Carlson dias antes, em entrevista a Piers Morgan: ele trabalha para Putin. Pare de lamber as botas da Rússia e espalhar sua propaganda, disparou, indignado com a tentativa de justificar a guerra enquanto se desdenha dos valores democráticos. Mas as polêmicas não param por aí. Donald Trump, em tom provocativo, admite que a Ucrânia pode acabar virando Rússia e sugere que um acordo entre Moscou e Kiev é possível, desde que Washington garanta seu retorno sobre o investimento. Exigiu o equivalente a 500 bilhões de dólares em metais raros. Eles basicamente toparam, então pelo menos não parecemos idiotas completos, declarou, referindo-se aos gastos americanos com armamentos. Trump deve se encontrar em breve com Zelensky, enquanto seu enviado especial, Keith Kellogg, prepara uma visita a Kiev. Analistas, porém, são céticos. Para a revista Bloomberg, nem mesmo negociações diretas com Putin seriam suficientes para encerrar o conflito. Enquanto o Uzbequistão impõe medidas rígidas, como o fim das clínicas odontológicas estatais e a obrigatoriedade de corrida matinal e reciclagem, e cidadãos cazaques enfrentam ameaças de deportação, o tabuleiro geopolítico segue em ebulição. Cada movimento, cada declaração, cada ataque redefine não só o destino da Ucrânia, mas o equilíbrio de poder global. Fique atento, as próximas horas podem trazer novas viradas nesta guerra que já mudou o mundo. O Kremlin não cederá à mesa de negociações enquanto os custos da guerra não superarem os da paz e, por enquanto, Moscou calcula que ainda pode pagar o preço. Enquanto isso, a pressão sobre Zelensky só aumenta. Segundo a Bloomberg, a Ucrânia precisa provar, agora mais do que nunca, que merece o apoio ocidental. E isso passa por duas frentes urgentes:
recrutar mais soldados e erradicar a corrupção que ainda corrói a confiança dos aliados. A escassez de tropas exige medidas drásticas, como reduzir a idade de mobilização, uma decisão que divide a sociedade ucraniana entre o desespero pela sobrevivência e o medo de esgotar uma geração. Mas não basta encher as trincheiras. A União Europeia e os Estados Unidos não fecharão os olhos para os escândalos que ainda mancham a reputação de Kiev. Bilhões em ajuda e a tão sonhada adesão ao bloco europeu dependem de uma virada radical, transparência absoluta, gestão impecável e a prova de que cada dólar é usado para salvar vidas, não para enriquecer poucos. O mundo está de olho e o relógio não para. E não é coincidência que, justamente entre 14 e 16 de fevereiro, a guerra da Ucrânia dominará os debates na Conferência de Segurança de Munique, o termômetro geopolítico do ano. Mas há um detalhe sinistro nesse timing. Há exatos 10 anos, em 11 de fevereiro de 2015, Putin, Merkel, Hollande e Poroshenko se trancaram por 17 horas em Minsk para assinar um acordo que, no papel, garantia o respeito à soberania ucraniana e uma solução exclusivamente pacífica. O documento, cheio de promessas vazias, hoje parece uma piada macabra. O que mudou desde então? A resposta está nos escombros de Mariupol, nos drones sobre Kiev e no fato de que, uma década depois, a Europa ainda discute como conter a mesma ameaça, só que agora com a sombra de uma guerra muito maior pairando sobre o continente. Enquanto a história se repete como farsa em um palco, em outro, a União Europeia fecha fileiras contra a farsa de Lukashenko. Svetlana Tikhanovskaya, líder da oposição bielorrussa, deixou claro após reunião com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa: Bruxelas não reconhecerá o ditador como legítimo. Pior, as eleições em que Lukashenko encenou há 2 semanas foram tratadas como o que são, um ritual grotesco de autoproclamação, sem valor algum. Mas o jogo aqui vai além da democracia. A Europa sabe que a Belarus de Lukashenko não é só um regime opressor, mas uma plataforma de lançamento para a agressão russa. A mensagem é direta: libertem os presos políticos, parem as repressões e cortem os laços com a guerra de Putin ou enfrentem consequências ainda mais duras. Costa foi taxativo: o tema não sai da agenda internacional, porque não se trata apenas de direitos humanos, mas de uma bomba-relógio na fronteira da UE. E enquanto a Europa traça linhas vermelhas, o Uzbequistão reescreve as regras da vida de seus cidadãos com um misto de ambição ecológica e autoritarismo disfarçado de saúde pública. O decreto presidencial que acaba com as clínicas odontológicas estatais e impõe corridas matinais obrigatórias faz parte de um plano maior: transformar o país até 2030 em uma nação de famílias verdes, onde o plástico é vilão, a bike é lei e o desperdício de água ou energia, crime. O governo fala em cultura médica e sustentabilidade, mas a pergunta que não quer calar é: até onde vai o controle sobre a vida privada? O 1 milhão de famílias verdes soa como um slogan de marketing ou como o primeiro passo para um Estado que monitora até o que você come e como descarta o lixo. E você, Uzbek, está pronto para essa revolução? Porque ela já começou. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o pesadelo da deportação bate à porta dos cazaques. Trump não perdeu tempo. Assim que reassumiu a Casa Branca, reativou sua máquina de expulsão em massa. Não importa se você tem filhos americanos, se vive há anos nos Estados Unidos ou se fugiu de um regime opressor, se seu visto venceu ou seu pedido de asilo está pendente, você é alvo. E os 25 mil cazaques registrados no consulado em solo americano estão no radar. O governo do Cazaquistão tenta acalmar os ânimos, lembrando que ainda há a opção de sair voluntariamente, a um eufemismo para evitar a humilhação de ser arrastado à força para um voo de deportação e ganhar uma proibição vitalícia de voltar. Mas a pergunta que não quer calar é: para onde vão esses milhares, se nem seus países de origem estão preparados para recebê-los? A geopolítica não dorme. Cada decisão, de Moscou a Taxiquente, de Bruxelas a Washington, é uma peça neste xadrez sangrento. E enquanto você lê isso, algum general russo pode estar apertando o botão de um míssil, algum burocrata uzbek pode estar fechando a última clínica pública, e algum cazaque pode estar fazendo as malas à força, sem saber se verá sua família novamente. O mundo não para. E você? Não fique de fora. Comente, compartilhe, exija respostas. A equipe do Nesta continua rastreando cada movimento. Sigam nossos canais no Telegram e no X para não perder nada. Porque a próxima notícia pode mudar tudo. Até breve e que as próximas sejam de paz.